As pessoas da sua empresa acham que fazer política de diversidade e inclusão é só apresentar um monte de dado no final do ano falando quantas pessoas de algum grupo minoritário tem? Você está completamente errado. Eu sou Gustavo e esse aqui é mais um vídeo da série onde a gente pega um artigo gringo, traduz e destrincha aqui para você. Hoje eu tô aqui para falar sobre políticas de diversidade, igualdade e inclusão. Esse é um assunto que geralmente começa a ser falado quando a gente está falando de uma empresa muito grande, em que a gente tem muitos funcionários e aí a empresa precisa começar de fato a pensar nisso, mas é interessante pensar desde quando a empresa ainda está começando, porque as coisas ficam mais fáceis. Às vezes as empresas têm essa tendência de considerar que fazer política de inclusão, de diversidade, é só tentar contratar o máximo de pessoas possível que façam parte de algum grupo que é considerado uma minoria, né? Então, mulheres, negros, pessoas gays, pessoas trans, enfim, minorias. Apresentar isso no final do ano, falar quantas pessoas tem de cada um dos grupos e se bateu alguma meta, beleza, se não bateu, também tranquilo, ninguém vai falar nada. Mas, na verdade, esse é um jeito, é o pior jeito possível, né, de fazer isso. O artigo que a gente está usando aqui é um artigo da Harvard, né? E nele eles citam que no final de 2021, mais da metade de todas as empresas que estavam na lista na Russell 1000, que é uma lista, é tipo a Fortune 500, assim, são essas listas de maiores empresas do mundo. Eles compartilharam publicamente com os stakeholders quais eram as informações de raça, de etnia, de gênero e acharam que estava tudo certo. Muitos dos líderes, né, pensam que fazer a política de inclusão, de diversidade, de igualdade é simplesmente apresentar dados demográficos. É você falar, pô, nossa empresa tem 52% de mulheres, a gente contratou tantas pessoas negras no último ano. E isso é um esvaziamento da conversa que deveria ser feita. Existe uma série de métricas que a gente tem que analisar e que elas não são só métricas para você olhar e apresentar para as pessoas e falarem, olha, a nossa empresa é super inclusiva. Elas são métricas que você tem que analisar para tentar entender os caminhos que a sua empresa está tomando. Então, a partir do momento que você tem aqueles números na sua mão, você tem que entender o que eles significam de fato para a empresa, o que eles significam para as pessoas daqueles grupos e como eles podem ser melhorados, se a empresa quer melhorar, né? Porque às vezes a empresa nem tem muita vontade de fazer isso. Mas se a empresa quer melhorar, o que aqueles números representam em relação ao ponto em que você quer chegar. E aí existem alguns fatores que têm que ser analisados na hora que você está pensando em tudo isso. E aí são eles: a infraestrutura de responsabilidade, que é todo tipo de incentivo que a sua empresa faz ou todo tipo de responsabilidades que a empresa tem sobre esses grupos. Então, se a empresa nomeia um chefe do departamento de DEI, né, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, se a empresa tem, por exemplo, um CHRO, que é o executivo ali, que é o chefe de relações humanas, ou um CPO, né, que é um Chief People Officer, ou se a empresa tem, por exemplo, uma política de remuneração que envolva bater metas. Então a gente bateu as nossas metas que são relacionadas ao meio ambiente, por exemplo. O que isso representa para os nossos funcionários em termos de benefícios para eles? Essa é a infraestrutura de responsabilidade. O segundo ponto é a infraestrutura de DEI. Então, quanto que a sua empresa tem uma rede de apoio ou grupos formais ou informais para que as pessoas discutam, para que as pessoas se expressem com relação ao que elas pensam sobre as políticas de inclusão e diversidade. O sistema de progressão, então o quanto você incentiva funcionários de grupos que são minorias a ter uma progressão de carreira, quão claro é esse sistema de progressão de carreira e quanto que eles têm que competir com os grupos que são geralmente mais beneficiados, por exemplo, homens brancos. Então, o quanto essas pessoas têm um incentivo a progredir na carreira e o quanto elas conseguem progredir dentro da empresa. Existe uma coisa que é um teto de vidro, por exemplo, para mulheres, que mesmo sendo mais competentes, mesmo tendo muito mais tempo, muito mais experiência dentro da empresa, muitas vezes elas não conseguem chegar num cargo de liderança, por exemplo. Então, o quanto sua empresa faz isso com as pessoas, o quanto ela bota um teto na carreira dessas pessoas e o quanto ela incentiva que as pessoas progridam dentro da carreira delas. As políticas de bem-estar, então, o quanto a sua empresa foca no bem-estar dos funcionários de fato, isso é uma coisa que é de maneira geral, então, não necessariamente para grupos que sejam minorias, mas o quanto a sua empresa beneficia as pessoas na vida pessoal delas, o quanto elas têm um tempo livre sem estar pensando na empresa, o quanto elas conseguem separar o trabalho da vida pessoal. Aí existem métricas de pessoalidade do trabalho, então isso está muito relacionado ao sistema de progressão também. Então, o quanto da sua empresa
é composta por grupos que são minorias em cargos de importância. Geralmente a gente vê nas empresas, por exemplo, os funcionários terceirizados ou funcionários que são o que a galera chama às vezes de chão de fábrica ou funcionários que são de limpeza, por exemplo. Cara, a maioria desses funcionários, na verdade, são funcionárias negras. Então, o quanto a sua empresa beneficia essas pessoas, o quanto você dá atenção para essas pessoas, mesmo que elas sejam terceirizadas, por exemplo, o impacto social. Então, o que a sua empresa causa de impacto na sociedade, no entorno dela. Isso é bastante direto ao ponto. E aí, por fim, o impacto ambiental, que é uma coisa que está relacionada às políticas de DI, mas não diretamente, assim. O quanto a sua empresa tem esse foco em sustentabilidade, o quanto ela procura participar de causas ambientais, o quanto ela procura não participar de coisas que agridam o meio ambiente, o quanto ela investe no bem-estar social e ambiental no entorno dela. Então, existem estudos que mostram que as empresas que têm esse foco em sustentabilidade, que têm essa preocupação com causas ambientais, elas cobram mais do cliente por causa disso e o cliente está disposto a pagar mais, ao invés de consumir de uma marca mais barata, mas que esteja ligada à destruição do meio ambiente, por exemplo. E aí, todas essas coisas não podem ser só métricas. Você não pode ficar só analisando isso e falando, poxa, a gente conseguiu ter, sei lá, 20% dos nossos líderes são mulheres. E no fim você não está tentando melhorar ou você não entende exatamente o que aquilo significa. Ter 20% de líderes mulheres não significa necessariamente que é uma coisa boa, tendo em vista que a maior parte da sociedade é mulher, então a gente deveria ter, por lógica, mais mulheres em cargos de liderança e não simplesmente se gabar por ter mais do que os nossos concorrentes. E aí entra uma teoria que é a teoria da mudança. Então, para cada categoria que você quer medir, você cria uma teoria e você se junta aos stakeholders que fazem parte daquele grupo ou que estão ligados àquelas causas, e aí você foca em tentar atingir um próximo objetivo. Você não simplesmente apresenta os dados porque você tem que apresentar os dados. Você pega esses dados e você tenta fazer uma transformação a partir deles e chegar em um outro ponto. Então, se você tem na sua empresa, por exemplo, o foco em aumentar a representatividade de pessoas negras dentro dela, o que você pode fazer com os dados que você já tem? Você pode tentar buscar qual que é a taxa de turnover desses funcionários negros. Então, pessoas negras costumam passar menos tempo do que a média trabalhando na sua empresa. Você acha que você consegue fazer algum tipo de política que apoie que aquelas pessoas fiquem lá? Você consegue descobrir se existe alguma coisa no ambiente de trabalho que faz com que ele seja desconfortável para essas pessoas? Por exemplo, o que eu falei do teto de vidro. Será que essas pessoas não chegam no ponto em que elas têm muita experiência e aí a hora que elas acham que elas estão aptas a ocupar um cargo de liderança, uma outra pessoa branca, às vezes assume aquele cargo. E aí essa pessoa sai da sua empresa para procurar um cargo melhor em uma outra empresa que foque nisso. Então, você se unir aos seus stakeholders que façam parte do grupo, então você falar com seus funcionários negros, você procurar em outras empresas sejam parceiras suas, como que eles fazem as políticas de inclusão. Tudo isso, você cria uma rede de apoio em volta daquele objetivo e você descobre qual é o melhor jeito possível, quais são os problemas que você está enfrentando para não conseguir atingir aquele objetivo. Você desenvolver essas métricas e essas hipóteses junto com um grupo que seja parte do grupo que você quer apoiar, não necessariamente vai significar que você vai atingir aquele objetivo mais rápido ou que a sua hipótese está correta. Mas as chances de você conseguir aumentam muito porque você tem um contato direto com aquele grupo, você tem a resposta direta deles, e aí você consegue entender quais são as dores e quais são os problemas e as possíveis soluções para cada uma daquelas pessoas. Então, essa teoria se baseia realmente nisso, é você levantar um problema, você entender quais são os grupos afetados por aquele problema, e você tentar levantar hipóteses com eles de quais são as possíveis soluções para aquilo, e aí você cria uma política de diversidade, inclusão e igualdade dentro da sua empresa que realmente dê suporte àquela teoria, e aí você testa. Óbvio, né? Se aquilo der errado, você descobre que aquela teoria era falha, e aí você consegue chegar num outro objetivo, uma outra hipótese, uma outra tentativa, e aí você vai balanceando os erros e os acertos, geralmente os acertos vão ser maiores, e aí você consegue criar uma política mais inclusiva aos poucos, ao invés de você simplesmente mostrar as métricas e esperar que uma solução caia do céu e que aquilo vá melhorando com o tempo. Essa não é uma solução eficiente.
Você não vai conseguir criar uma política de inclusão, inclusive vocês, como eu falei no começo, você esvazia o discurso com isso. E aí, no fim, o artigo é sobre isso. É sobre você não simplesmente usar as métricas achando que elas, enquanto métricas demográficas, assim, de você só apresentar quantas pessoas tem de cada grupo, é uma solução ou é fazer política de inclusão. Não é. Você está simplesmente mostrando dados da sua empresa e pode ser que ela não seja nada inclusiva, pode ser que todas essas pessoas que você está citando sejam pessoas que são mal remuneradas, pessoas que são invisibilizadas, pessoas que chegam num ponto da carreira que elas não conseguem mais progredir, pessoas que estão infelizes, estão desconfortáveis ali dentro do ambiente de trabalho. E aí os dados mascaram tudo isso. Então, fazer políticas de inclusão, fazer políticas de diversidade envolve você dar uma voz ativa para essas pessoas que você está tentando incluir, envolve você fazer um plano de ação de fato junto com essas pessoas e envolve você fazer um tanto de tentativa e erro ali. É lógico que vai ter coisa que vai ser falha, vai ter coisa que vai dar errado, mas quanto mais você inclui essas pessoas no processo de tentar descobrir o que está errado, maiores são as chances disso dar certo no final. E aí, para os líderes pode parecer que é uma coisa muito inovadora ou que é uma coisa intimidadora, às vezes, você tentar fazer isso, porque realmente, às vezes a gente parece estar pisando em ovos quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, mas na verdade você está ajudando um grupo muito grande de pessoas e você está, no fim, melhorando sua imagem perante os seus stakeholders. Então, você entender de fato o que eles querem, você mostrar que você está ativamente procurando entender quais são os problemas dentro da sua empresa, isso não deveria ser problema para ninguém. A gente sabe que o ambiente de trabalho até hoje tem muita coisa a ser melhorada para muitos grupos, então isso tem que ser escancarado, na verdade. E aí, quanto mais você trouxer essas pessoas para perto do processo, melhor para todo mundo. E aí a gente chegou ao fim do nosso artigo. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você tem alguma coisa a comentar, alguma coisa a complementar nesse vídeo, deixa um comentário pra gente, vai ser super bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e possivelmente a gente vai ter o link do artigo aqui embaixo e algum link para algum outro vídeo se você quiser continuar assistindo.